Olá, eu estou aqui com o Daniel Abeide, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Pelo nosso papo, a gente vai bater um papo sobre cinema. O Daniel é estudioso de storytelling, tem palestrado aí também sobre storytelling, correlacionar, fazer roteiro, né? Essa importante ferramenta de engajamento, né? Correlacionar história, a arte de contar uma história, e também é um estudioso de cinema. Eu, em especial, sempre utilizei, Daniel, pedaços de filme para correlacionar a um treinamento, ao conteúdo, né? Uhum. Eu queria saber de você sobre essa correlação filme, storytelling, treinamento. O que você pode falar para a gente sobre isso? Na verdade, isso vai crescer, né? Sim. O ato de contar histórias é muito utilizado para a questão de engajamento, né? Porque você trabalha com emoção, né? Uhum. O emocional é importante para você engajar, você segurar a atenção, ainda mais numa sociedade que a gente tem muita informação e as marcas, as empresas precisam que você adquira o maior recurso do ser humano, que é a atenção, né? Uhum. Então, hoje exatamente. Se você não consegue capturar a atenção do público, você é mais uma das milhares de marcas que tem aí no mercado, né? E em especial o cinema, ele trabalha com a história e o visual, que são dois recursos aí que para engajamento é muito forte. Sim. Então, a gente pode utilizar como exemplo, a gente tá vivendo um momento no cinema histórico. Hoje, Star Wars, ela bate diversos recordes, é o filme mais rápido a alcançar 1 bilhão de dólares, né? E ela tem grandes chances de quebrar esse recorde, que era então de Avatar, de 2 bilhões, pode chegar a ser o primeiro filme a alcançar 3 bilhões de dólares, até porque o mercado chinês, que ele estreou faz pouco tempo, está em franca ascensão. Existem analistas aí discutem que a China pode alcançar até os Estados Unidos ou superar os Estados Unidos em público que vai ao cinema. E Star Wars tem uma questão de gerações, né? Porque Avatar ele pegou uma geração mais nova. O Star Wars era uma geração dos nossos avós, pais, avós não, que a gente também não é tão, mas assim, dos nossos pais, e isso vai passando. Então ele acaba pegando um público maior. Sim. Além de ser genial também, que você sabe, o roteiro, né? A mitologia de Star Wars, ele já vem de um tempo atrás e vai cativando, e ainda mais com a compra da Disney, né? A Disney está fazendo um grande trabalho, comprou Marvel, a Disney é a maior empresa que vende histórias, né? Então, tudo isso juntando, e você reformulando uma saga que ela começou bem, depois com os filmes, os episódios 1, 2 e 3, ela teve uma caída, por conta exatamente do roteiro, para você ver como o roteiro é importante, né? E quando a gente fala disso, o filme e o treinamento, o que você fala pra gente, por exemplo, sobre Star Wars? Então, Star Wars, ele segue muito a jornada do herói, que foi descrito por Joseph Campbell, um estudioso de histórias e mitos, e no livro dele, O Herói de Mil Faces, ele narra que como esses mitos, eles têm uma similaridade. Ele criou os 12 passos do herói, que é a jornada do herói. E na jornada do herói, que Star Wars segue bastante, desde os primeiros filmes e nesse último também, a gente vê que o protagonista está no senso comum, ele está num planeta perdido, num trabalho diário que não acrescenta nada à vida dele, até que ele recebe o chamado para a aventura. A princípio, ele quer recusar esse chamado para a aventura, mas situações o põem para tentar desbravar o mundo. Ou seja, você está na zona de conforto, profissionalmente falando, né? Vamos pensar num cara de vendas. Sim. Aí. Ele está lá, ele tem a cota e no mês seguinte ele recebe uma nova cota. Ele está lá na zona de conforto, ele recebe um novo desafio, uma mudança que está numa empresa, uma fusão, alguma coisa nesse sentido. Então ele está na zona de conforto e ele vai ter que ir para um outro, para outro momento. Exatamente. Mas é importante na figura do herói a imagem do mestre, de um líder, que ele vai ter que seguir. Obviamente ele é tentado tanto pelo lado negro da força, como pela força. E essa escolha, como é importante nós escolhermos os nossos mentores, como é importante ter um mestre a quem inspirar. Nós temos os nossos mestres, as pessoas que nos inspiram e que vai fazer a gente desenvolver. E no Star Wars não é diferente. Então o personagem ele é toda hora tentado pro lado do negro da força, mas são as escolhas dele que o tornam um herói. Ou seja, mais uma vez a gente volta e indo para uma ordem filosófica de que a gente é fruto das nossas escolhas. Exatamente. Né? Então não é culpa de ninguém
né, nem de um sistema maior, é culpa sua. Exatamente. Ao momento que a gente está. O filme ele correlaciona isso muito bem, né? Exatamente. E a gente nota-se que a tentação da força é muito grande porque ela vem da família. Tanto na trilogia clássica quanto a trilogia a nova trilogia que está saindo no cinema, o primeiro filme, ele mostra que a gente sempre é tentado pro lado mal. Mas são as escolhas nossas, são os nossos objetivos, o foco que vai fazer uma pessoa melhor. E a gente pode ser tentado, mas a importância de a gente ter nossas escolhas, escolher saber nossos mestres, seguir uma trilha correta que vai fazer a gente vencer a história. Porque a jornada do herói é importante porque esses 12 passos mostram que ele sofre os revés, alguns heróis chegam até a morrer, como é o caso de Matrix, né? O Matrix ele tem essa jornada do herói. O personagem morre para renascer melhor, para ele se tornar um herói, para ele se tornar o escolhido. E em Star Wars não é diferente. A gente vê que no segundo filme o Luke cai, ele descobre que o pai dele é o maior vilão, ele prefere morrer, ele se joga no poço, mas ele retorna transformado para virar o protagonista no final. Então essa é a importância, ele ter forças para ele retornar mais forte. Legal, bacana, muito bom. Em especial, pessoas que querem ou utilizam treinamento, filmes em treinamento, a minha recomendação, né, Daniel, é você sempre pegar o tema. Vou te dar um exemplo, um filme sensacional que eu tenho utilizado e gosto bastante no conteúdo, no tema negociação, é o Lobo de Wall Street, que tem cenas épicas, né, com relação a isso, cenas bem profundas na habilidade. Veja, não estou falando do contexto do filme em ideologias, eu estou falando do contexto do filme da habilidade de negociação, envolvendo desde o poder de persuasão, desde o estado dele atitudinal e outros comportamentos que são muito importantes para a venda ou para a negociação. Então, minha recomendação como treinamento, né, para você, quando for utilizar um filme para engajar ou para dar um estímulo diferente, uma outra ótica, você sempre procurar o filme certo para o tema certo, em especial fazer o briefing certo, né? Então esse ponto é muito importante. Acho que tem filme para tudo, né? Sim, agora esse mês mesmo vai estrear Jobs, né? Que é a história do Steve Jobs. Que é o terceiro filme, parece, que tem sobre Jobs, né? Teve um filme para televisão, que é Pirata Silicon Valley. Aí eles fizeram um filme com Ashton Kutcher, que esse filme... que aliás ele trabalhou muito bem. Ele trabalha muito bem como Jobs, só que o roteiro não foi aprovado tanto pelo Wozniak, que foi um dos fundadores da Apple. E esse que vem parece... Esse é baseado no livro oficial. Que é o mais fidedigno, né? Sim, com atores, o Michel Fassbender como o Jobs. E que pode ser um filme que pode usar para empreendedorismo de uma forma... Sim, porque é muito engraçado que olha como você nota que como a jornada do herói é utilizado até por figuras empreendedoras. Sim. Porque Jobs começa, ele era uma pessoa inconformada, ele cria uma empresa, ele é demitido da própria empresa, para depois ele quebra, ele abre uma outra empresa que acaba sendo chamado de volta, ou aquela história de morrer para depois voltar uma pessoa melhor, e ele transforma a Apple no que é hoje, a empresa mais valiosa do mundo. Então é um filme interessante para você ver, porque como a jornada do herói é utilizado hoje em dia até por figuras empreendedoras. Legal. Obrigado pelo nosso papo. Eu que agradeço novamente. Valeu. E até a próxima, pessoal. Valeu. Até mais.